E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Luciano e você está no Exames Universitário. Vamos lá? Que privilégios você tem? Eu fiquei pensando sobre os privilégios que nós temos na vida. Então, eu resolvi, junto com vocês, refletir um pouco sobre isso, para analisar o que isso interferiu na minha vida para chegar até onde eu cheguei. Então, Luciano, você teve privilégios? Sim, com certeza tive privilégios. Então, ficando um pouco na definição rasa, vamos dizer que privilégio é acesso. Então, eu tive acesso a algo que outras pessoas não tiveram. Então, vamos lá. O primeiro privilégio que eu acredito que eu tive foi o privilégio de ter nascido. Veja, vivemos num país onde muitas vezes crianças não têm esse privilégio. Então, quer dizer, morrem antes de nascer, morrem no parto e assim por diante. Então, com certeza, eu tive esse privilégio. Um segundo privilégio importante é acesso à educação. Então, eu tive acesso à escola pública. Isso também é um privilégio, porque sabemos que nosso país, muitas crianças não conseguem ir à escola. Então, quer dizer, não tem acesso ao ensino público. O que dirá ao ensino privado. Então, esse foi um outro privilégio que eu tive. Mas analisando isso, então, eu tive acesso. E fora do país, inclusive, tem pessoas que até poderiam ter acesso, mas não podem ter acesso. Então, talvez o caso que ficou mais conhecido foi o caso da Malala, que só queria estudar e sofreu um atentado por conta disso. Então, com certeza, o acesso à educação é um privilégio. Então, eu tive acesso à educação. Então, eu fiz todo o ensino fundamental na escola pública. E depois, eu também tive o privilégio de que essas escolas que eu frequentei estarem na cidade onde eu morava. Claro que isso também é um privilégio. Lembro-me bem que existiam alguns alunos de cidades vizinhas ou a zona rural bem afastada que precisavam de condução para chegar à escola. Então isso também era uma certa dificuldade. Então eu me sinto privilegiado por ter a escola na minha cidade. Eu havia mencionado no vídeo anterior que eu fiz escola técnica. Esse é um outro privilégio. Então quer dizer, na minha cidade existia escola técnica. Porque isso também é um privilégio. Sabemos que em nem todas as cidades tem essa possibilidade, e lembro-me bem que alguns alunos vinham também de cidades vizinhas estudar na escola técnica. E era gratuita também, era ensino público. Bom, terminado então o ensino técnico, que era integrado ao ensino médio, inclusive na época nem chamava ensino médio, como já havia mencionado, eu tinha deficiência em diversas disciplinas, porque nesse curso técnico integrado que eu fiz,
não foi me oferecido todas as disciplinas ou todo o conteúdo normal ou normalmente oferecido no ensino médio convencional. Isso, então, me obrigou a precisar estudar. Então, esse é um outro privilégio. Então, eu tive acesso a um cursinho. Não era o melhor cursinho do mundo, mas era um cursinho que me dava possibilidade de fazer uma complementação de estudo, e precisei muito disso, para ter a chance de entrar em uma universidade. Então, fazendo o cursinho, eu consegui resolver boa parte das minhas deficiências e entrar em uma universidade pública, numa universidade federal. Essa universidade federal foi inclusive em outro estado. Eu tive a chance então de estudar numa excelente universidade. Me formei nessa universidade. Tempos depois, eu também tive o privilégio de ter acesso a uma outra universidade estadual desta vez, uma das melhores do país, onde eu ingressei no meu mestrado. Então eu tive o privilégio de ter acesso a essa universidade e cursar o meu mestrado. E um tempo depois, tive o privilégio de continuar tendo acesso a essa universidade e iniciar o meu doutorado. Então vejam, eu tive diversos privilégios. Mas a grande questão é: será que muitas pessoas não tiveram o mesmo privilégio do que eu? E talvez mais importante, o que fizeram com o privilégio que tinham? Vamos analisar bem então a situação. Vamos analisar a partir do meu ensino fundamental. Então, você pode perceber que muitas pessoas nesse país têm acesso ao ensino público. E eu nem estou dizendo ensino público de qualidade, ao ensino público. Então, e que analisando não era já de muita qualidade. Então, eu tive esse privilégio, mas meramente ter o privilégio de ter acesso a uma escola não quer dizer muita coisa. Lembro-me que já desde o começo do ensino fundamental, eu tinha uma certa dedicação. Então, eu fazia as minhas tarefas e tinha diversas dificuldades, como muitos. Eu pedia ajuda. Lembro uma vez, era o segundo ano do ensino fundamental, aprendendo divisão, tinha dificuldade e minha mãe não conseguia me ajudar, ela não sabia fazer divisão. E aí recorremos a uma vizinha que me ajudou. Eu posso entender isso também como um privilégio, ter uma vizinha que sabia fazer contas de divisão. Mas eu também podia não ter feito nada e não ter aprendido, e muito provavelmente teria passado do mesmo jeito. Lembro um outro episódio marcante, foi na quinta série, o primeiro ano onde tinha mais de um professor. Um professor assumia uma disciplina em específico.
foi a primeira vez na vida em que eu tirei uma nota baixa. Então, em 2 disciplinas, inclusive era o mesmo professor, em História e Geografia. Então, as notas variavam da melhor A para pior E. Eu havia tirado um D e um E. Foi a maior vergonha da minha vida. Para muitos, não fazia a menor diferença. Era comum, inclusive, para muitos. Mas para mim, não. Então, lembro-me de mostrar ao meu pai, envergonhado, da nota ou das notas que havia tirado. E decidi, naquele momento, que isso nunca mais iria acontecer. Então, dali foi, para mim, uma das maiores mudanças, que eu passei a me dedicar ainda mais. Vejam, o professor não mudou, a escola não mudou. Eu mudei. Então, com o privilégio que eu tinha, eu agi. Então, terminado o ensino fundamental, eu me lembro de ter mencionado no vídeo anterior que eu não fiz muito esforço para entrar na escola técnica, porque havia o vestibulinho. Não era simplesmente fazer a matrícula e cursar. Mas vejam, eu já havia me esforçado antes, ano a ano na escola, para que, a hora que precisasse, eu teria condições de render o que era cobrado. E foi o que aconteceu. Embora a concorrência, de novo, não tenha sido muito grande, mas muitas pessoas ficaram de fora. Então, quer dizer, eu paguei o preço de estudar no ensino fundamental. Entrei no ensino técnico. Então, me lembro também de ter mencionado no vídeo anterior que eu fui, para complementar os meus estudos, cursar o Senai. Vejam, é também um privilégio, porque na cidade onde eu morava existia Senai. E talvez, diferentemente de hoje, quando eu fiz Senai era gratuito. Então, qualquer um poderia cursar o Senai. Mas claro, também havia concorrência. E eu estudei para isso. Então, lembro-me que quando eu fiz a prova, eu passei em primeiro lugar. Veja, estudava na escola pública. Nada demais. Eu só me dediquei ao estudo. Então, tive o privilégio, obviamente, de cursar o Senai, mas também fruto da minha dedicação. Então, ao concluir a escola, o ensino técnico, melhor dizendo, percebendo minhas dificuldades, eu fui estudar mais, fui fazer cursinho. Obviamente tive o privilégio de ter condições de pagar um cursinho. Mas vejam, eu não havia citado, inclusive, que ao estudar um pouco de informática, inclusive no ensino técnico, que é um outro privilégio também, tinha laboratórios, e ao ter dedicação, ao fazer cursinhos menores de informática, eu consegui, em determinado momento, um trabalho de instrutor de escolinha de informática, onde me propiciou ganhar um pouco menos do que um salário mínimo, num tempo que eu tinha disponível. Então, quer dizer, eu construí a possibilidade de ter acesso a outras coisas que a maioria não tem. E vejam, quando eu fiz cursinho, muitos, quer dizer, eu não posso dizer muitos, mas existiam vários alunos que haviam estudado a vida toda em escolas privadas, de boa qualidade, e estavam lá comigo, que havia estudado a vida toda em escola pública, e que já não era de muito boa qualidade. E o que aconteceu? Com a minha dedicação,
eu consegui ser aprovado em 2 universidades federais na primeira lista. E vejam, alguns desses colegas que estudaram a vida inteira na escola privada tinham acesso ao mesmo cursinho que eu tive, não entraram em nenhuma universidade pública. Mas não tem nenhum problema. Tinham possibilidades de cursar uma universidade privada. E foi o que muitos fizeram. Então, vejam, eu tendo a acreditar que se você está assistindo a esse vídeo, provavelmente algum privilégio você tem. A grande questão é: o que você fez ou faz com os privilégios que você tem? Eu, com os privilégios que tive, fiz o meu melhor. Outros, com menos, fizeram muito mais do que eu. E como vocês devem perceber, outros com muito mais privilégios do que eu fizeram muito menos. Então veja, eu não quero diminuir ninguém com esse vídeo. Eu quero que talvez você acorde. Talvez você tenha privilégios melhores do que o meu, ou talvez piores do que os meus. Mas essa não é a questão. A questão é o que você faz com os privilégios que você tem. Você se dedica o suficiente? Se eu, novamente, te ajudei, que esse é o meu único intuito aqui, se inscreva no canal, dê um like no vídeo e vejo você no próximo. Desejo a você, eu não sei a época que você estará assistindo esse vídeo, mas estou gravando após o Natal próximo do Ano Novo. Então desejo a você um Ano Novo excelente. Até o próximo vídeo. Já ia me esquecendo, talvez muito importante. Eu gravei esse vídeo com esse tema por conta de um comentário de uma pessoa em meu vídeo anterior. Então eu gostaria de agradecer essa pessoa pela oportunidade de falar sobre esse assunto. Então, por favor, deixe seu comentário nos vídeos, que sempre que possível eu abordarei esses assuntos. Agora sim, até o próximo vídeo.